Volta ao trabalho em revista. O que muda com a reforma trabalhista, o que vale o acordo ou o que está na legislação? É o que a gente fica sabendo agora com o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, Saul Tibaldi. Professor, obrigada pela sua presença aqui. A reforma acabou de ser aprovada e há muitas dúvidas. E um tema que se falou muito antes da aprovação era que iria passar a valer o acordado, ou seja, o acordo entre trabalhadores e empregadores sobre o que diz a lei. É o famoso acordado sobre o legislado. O que isso significa, professor? E o que isso pode trazer nessa relação trabalhador-empregador? Boa tarde. Veja, a relação de trabalho é uma relação desigual e os preceitos contratuais não podem ser aplicados pressupondo que as partes estejam na mesma situação jurídica. As partes estão em situação de não equivalência. Essa situação gera que o direito do trabalho criou princípios, criou preceitos e criou fundamentos de modo à intervenção no contrato de trabalho em situações que preservem um mínimo de dignidade ao trabalhador, ao hipossuficiente, como a gente diz, aquele que é menos capaz em relação às obrigações jurídicas, de modo que esta intervenção é feita pela lei. E esta lei deixa pouquíssima margem à negociação daquilo que seja para reduzir essas garantias mínimas. O que se propõe na atual reforma é que seja garantido um mínimo, mas a partir de determinados patamares de representatividade, um contrato possa ser feito, até individual em algumas situações, para preservar, ou melhor, para reduzir determinadas garantias que historicamente já estavam asseguradas ao trabalhador. Então, basicamente é isto, de dar mais flexibilidade para, em tese, alcançar maior competitividade de mercado através da possibilidade de reduzir direitos e, assim, em tese, reduzir custos. Essa é a ideia. Professor, o senhor falou a palavra hipossuficiente e esse é um dos pontos em que as discussões anteriores à reforma, inclusive, muito se falou que a CLT, a legislação atual, estava defasada por conta do trabalhador hoje não ser mais aquele trabalhador da década de 40. Ou seja, que ele teria condição de discutir de igual para igual com o empregador. Isso, na sua avaliação, não mudou? Veja, o direito do trabalho clássico, com um viés protetivo, ele vem de uma ideia do século XIX, do chão de fábrica, do operário. Evidentemente que essa realidade não é mais a mesma de hoje. O Brasil, a industrialização chegou só em meados do século XX, portanto, quase 100 anos depois que toda essa reflexão se fazia na Europa. E o Brasil herdou um modelo corporativista sindical e, ao mesmo tempo, um modelo protetivo rígido para as relações de trabalho individuais que efetivamente precisam ser atualizadas. O que eu questiono é apenas a forma com que isto está sendo feito até hoje, nos dias de hoje, no atual projeto. Me parece que antes de se pensar na reforma ponto a ponto da CLT, eu precisaria primeiro me preocupar com a reforma sindical, da estrutura sindical, para que isto fortalecesse a representatividade dos trabalhadores, já que nós temos hoje uma estrutura sindical que esta sim, sem dúvida, com resquício da década de 40, com inspirações fascistas, da Carta de Lavoro de Mussolini, isso é inegável. E que gera uma acomodação das entidades sindicais que não cumprem o seu papel de reivindicar e aí negociar, exercendo aquilo que a gente chama de autonomia coletiva para o contrato coletivo, até individual, e poder assim reivindicar. Havendo esta reforma, aí sim a gente poderia tratar ponto a ponto de uma maneira muito mais democrática, muito mais representativa, muito mais efetiva e legítima toda essa discussão. Me parece que aí prejudica bastante o debate. O senhor então entende? Eu entendo em suma, perdão, que a reforma é necessária, só que ela está sendo feita de uma maneira equivocada e provavelmente não vai gerar os efeitos pretendidos. Se escolher o caminho CLT por causa dos quórums
para votação no Congresso. Politicamente é muito mais difícil conseguir um quórum qualificado para alterar a Constituição do que alterar uma lei ordinária como é a CLT. Então, por isso se escolheu esse caminho. E atingiu a questão sindical apenas sufocando a contribuição sindical. Sim, mas não sei se vai dar os efeitos pretendidos. Que ela prevê, então... É o chamado imposto. Que prevê o fim dessa contribuição, desse imposto, da contribuição obrigatória, e o fim também das homologações perante os sindicatos. Vai ser também uma temeridade, não sei como é que isto vai funcionar, porque, bem ou mal, isto dá alguma segurança ao final da relação, já que o grande problema trabalhista que abarrota os tribunais é justamente a questão do não pagamento de verbas rescisórias. Eu, a priori, estou estudando, como todo mundo, apenas agora o texto do projeto, mas eu não vejo como este texto vai melhorar a situação. Potencialmente pode até piorar, né? Mas ainda está muito cedo. A questão ainda vai ser submetida, todas as questões dessa reforma, que é bastante ampla, apesar de infraconstitucional, elas vão ser submetidas ao crivo judicial, seja dos tribunais trabalhistas e até do Tribunal Constitucional, e muita alteração ainda pode ser feita, até política, porque parece que houve um acordo político para aprovação rápida e medidas provisórias podem vir aí alterar boa parte desse panorama, inclusive nessa questão, porque o governo precisava do apoio dos partidos, com o apoio da CUT e tal. Parece que eles fizeram algum acordo, mas isso são notícias de jornal, a gente não tem uma certeza. Então estamos numa insegurança jurídica. E as próprias instituições, o Ministério Público do Trabalho já sinalizou, já noticiou que também vai entrar com ações judiciais questionando a constitucionalidade de alguns pontos. Exatamente, e me parece com grande possibilidade de conseguir sucesso, porque alguns pontos cardeais aí da nossa Constituição não foram alterados, logo os tribunais vão considerar. Quais pontos o senhor aponta que a Constituição foi ferida em relação à reforma trabalhista? Na questão coletiva ou na questão individual? Na questão coletiva, por exemplo. Só para dar um exemplo, coletiva. A questão da representação dos sindicatos é feita por categoria. E esta representação ela vai se focar agora na questão dos associados. Mas, pelo menos numa abordagem inicial, eu não vi ainda como é que essa transição vai se dar em relação aos efeitos, em relação às possibilidades de abrangência, já que hoje a categoria é um conceito bastante fluido, associado é um conceito bastante estrito. E me parece que isto ainda pode ser objeto de bastante incerteza, de bastante dúvida. E na hora que chegar aos tribunais, enfim, isto pode ser encaminhado para uma decisão de manter como estava. Uma dúvida. A questão individual também, quando falamos do intervalo de refeição, hoje é questão de ordem pública, apenas norma administrativa do Ministério do Trabalho pode autorizar a redução do intervalo de almoço. Agora se pretende que um acordo, até individual, possa autorizar isto. Até 30 minutos, não é isso, professor? Exatamente, mas isso aí você está, me parece, ferindo artigos 200, 225 lá da Constituição, quando fala que isso é matéria de meio ambiente do trabalho. Matéria, portanto, que tem a ver com a saúde, e se tem a ver com a saúde, é inegociável, é indisponível. Um acordo desse seria inválido, pelo menos em tese. Isso pode ser levantado. Enfim, são inúmeras situações que podem ser discutidas e nós estamos aí nessa expectativa, então, né? Quase insegurança jurídica. Nós vamos debater muito, ouvir muito ainda, falar sobre essa... Muito debate será feito, muitas questões serão ainda abertas, não se encerrou ontem, encerrou uma primeira fase política de aprovação, mas agora vai passar pelo crivo de jurisprudência, doutrina e Tribunal Constitucional também. Algumas situações serão avaliadas bem de perto. Professor, a gente está terminando o programa, queria que o senhor fizesse suas considerações finais. Aline, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar em nome da Faculdade de Direito da UFMT, que está sempre à disposição, inclusive, de vocês para qualquer momento, e dizer que esta reforma trabalhista, do meu ponto de vista, é necessária.
mas talvez ela esteja sendo feita da forma inadequada ou talvez no momento inadequado. Me parece que as representações dos trabalhadores não foram ouvidas adequadamente, seja por falta de oportunidade, seja por falta até de iniciativa dessas entidades, e o projeto resultou em algumas questões positivas, mas na maior parte ele está com uma pendularidade muito voltada, exclusivamente quase que voltada ao capital, aquilo que a gente chama de interesse de competitividade, que é importante, mas que não é o único. Eu devo equilibrar com os interesses históricos da Justiça do Trabalho, quais sejam de garantia dos elementos que conferem dignidade mínima ao cidadão trabalhador. E me parece que estão desassistidos em alguns pontos. Ainda aqueles pontos favoráveis, eles padecem de legitimidade à medida que não foram ouvidos da maneira adequada, a meu sentir, todos aqueles que poderiam participar desse processo. Mas volto a ressaltar que o grande problema é o problema sindical, porque o problema sindical, ao mesmo tempo que impede com que as entidades sindicais representativas dessa parcela da população produtiva sejam ouvidos adequadamente no atual desenho, na atual estrutura, elas também são levadas historicamente a se acomodar, a se colocar numa posição de apenas recolher a contribuição sindical e não se preocupam em nada com os interesses concretos do dia a dia do trabalhador. Eu, em sala de aula, faço algumas dinâmicas e eu pergunto a todos eles se alguns dos meus alunos são sindicalizados, 1, 2 em um universo de 50. Você que é sindicalizado, você sabe aonde fica o seu sindicato? Ah, não sei. Ah, eu sei porque eu fiz uma rescisão lá uma vez. Ninguém participa dessa vida, isso num universo de estudante de direito. Imagina em relação aos leigos. As pessoas não sabem, não querem saber, mas elas financiam esse sistema, que é um sistema caro, é um sistema extremamente inerte em relação às suas responsabilidades e que leva a que a gente tenha uma legislação dessa que é uma legislação necessária, mas que, infelizmente, a meu sentir, ainda não vai resolver os problemas do setor produtivo brasileiro, né? Mas esse é o meu juízo. Tomara que eu esteja errado. Professor Saul Tibaldi, diretor da Faculdade de Direito da UFMT, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, muito obrigada pelas suas reflexões, pelas suas análises, e assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento na página do TRT na internet, no link Vídeos ou no YouTube no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.